Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ainda afiados nesse final de ano. Estamos chegando na reta final, estamos no quarto bimestre e, para nossa sorte, os assuntos ficaram um pouquinho mais leves. Nessa aula do dia 9 de novembro, nós vamos ver probabilidade. Você pode acompanhar a partir da página 36 do livro didático. Ele nada mais é do que a aplicação de conceitos que você já conhece, como fração, divisão e porcentagem. Muito simplesinho. Então, vamos começar falando sobre o conceito de probabilidade. Imagine que você está disputando cara e coroa com alguém e no lance você pede cara. Na hora de analisar as chances que você tem de vitória, você tem que observar a probabilidade de vitória. O que é a probabilidade de vitória nesse caso? É o número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis. Estamos jogando uma moeda, é cara ou coroa. Qual é o número de possibilidades? Sair cara, sair coroa. Qual é o resultado favorável? Foi pedido cara, então é favorável se sair cara para quem está jogando. Então, como a moeda só tem duas faces, há uma chance em duas, ou seja, metade das chances. Observando aqui, a gente tem a moeda com a imagem de cara de coroa. O número de caras de uma moeda é apenas 1 e o número de faces da moeda é 2. Então, já conclui aquele 50% que havíamos dito, né? 1 dividido por 2 é 0,5 em forma de decimal. Se multiplicarmos por 100 dá 50, que é 50%, fica em porcentagem. Continuando, a análise de probabilidade, ela envolve uns conceitozinhos que vamos falar agora. Experimento aleatório é um experimento que pode apresentar resultados variados. Exemplo, jogar um dado é um experimento aleatório, mas você servir água num copo não é um experimento aleatório, porque ao concluir de colocar água num copo, quando você for beber, você vai acabar bebendo água, você não vai beber outra coisa que não seja água, então não é aleatório. Alguns experimentos podem ser aleatórios, outros não são aleatórios. Então, bom diferenciar. Lá na frente a gente vai ver um pouquinho mais, vai especificar melhor. Espaço amostral, o conjunto de todos os resultados possíveis. Você joga uma moeda, o espaço amostral é cara e coroa. Você joga o dado, um espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tranquilo? Probabilidade de um evento ocorrer é representada por um número entre 0 e 1, no caso de apresentar como fração, ou por uma porcentagem entre 0 e 100%, no caso de você dividir o resultado da fração e multiplicar por 100. Evento certo, resultado que com certeza será obtido no experimento, assim a probabilidade dele acontecer é 100%. Exemplo, a moeda tem um desenho de cara de um lado e do outro lado também tem um desenho de cara. Você vai trollar o seu amigo, pede cara na jogada e você sabe que vai ter cara, porque aquela moeda não tem a imagem com o número. É zoeira, mas é verdade. Evento impossível, resultado que com certeza não será obtido em um experimento, assim a probabilidade que ele tem é de 0 ou 0%. Exemplo, jogar um dado e o resultado ser 7. Normalmente o valor máximo do dado é 6, a menos que você, de zoeira, vá lá, faça um furinho aqui e pinte de branco, né? Mas tirando isso, é impossível sair 7. E se você absurdamente fizer esse experimento, aí fica impossível ser 6, porque o 6 acabou de ser destruído para virar 7. Ou é impossível você jogar o dado e o resultado sair 8. Né? Enfim, são eventos que não vão acontecer de modo algum. Aqui nós temos o espaço amostral da rolagem de 2 dados, né? Tem aí no seu livro uma imagem semelhante. É possível 36 combinações, onde a primeira é 1 e a última 6, né? Na primeira linha a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Começa de novo, agora com 2 no lado esquerdo, é 2, 1, 2, 2, 2, 3, e assim vai. E todos os dados, todas as faces, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 tem isso. No 6 começa 6, 1, 6, 2, 6, 3,
até chegar na última, que é a 6, 6. Então nós temos 36 possibilidades. Imagine aqui a probabilidade da soma das faces ser igual a 4, a 3 resultados favoráveis, o 1, 3, o 2, 2 e o 3, 1, que estão aqui, né? 1, 3, 2, 2 e 3, 1. Então são 3 possibilidades em 36 possíveis. Probabilidade do produto dos números das faces ser menor que 40. É 100%, né? Porque o valor máximo é 6 vezes 6, que dá 36. O mínimo é 1 vezes 1, que dá 1. Então a probabilidade de ser menor que 40 é 100%. Esse daqui é um evento certo. Qual a probabilidade de eu jogar os dois dados, multiplicar o número das faces e dar um número menor que 40? É certeza que vai acontecer. Qual a probabilidade de ser um número maior, ser igual a 37? É impossível, porque nenhuma das faces ao se multiplicar resulta em 37, ou 38, ou 39. Tranquilo? Agora vamos a exercícios, vou deixar você acompanhar. Esse exercício 2 da página 40, ele é parte da aula, porque ele fala assim: determine o número de resultados possíveis para cada um dos experimentos a seguir. Aí ele diz, segundo o princípio multiplicativo. O que é esse princípio multiplicativo? Aí ele pede ali jogar 3 vezes um dado comum e no outro jogar 3 vezes uma moeda de 2 faces. Não vou resolver agora. Vou falar um pouquinho sobre o princípio multiplicativo. Ele é o princípio em que nós sabemos ali, ó, observe que nós temos a criação de eventos possíveis. Nós criamos a partir do produto de um evento que está dependendo do outro. Jogar uma única moeda produz 2 possibilidades. Jogar 2 moedas vai produzir um produto entre essas possibilidades, ou seja, 2 possibilidades vezes 2 possibilidades, que são igual a 4 possibilidades. Dentro dos quadrinhos de cima, um quadrinho tem cara, o outro tem coroa. Nos quadrinhos de baixo, ó, tem cara a cara, cara coroa, coroa cara e coroa coroa. Esses são os 4 resultados possíveis do arremesso simultâneo de 2 moedas. Então, o princípio multiplicativo fez com que o que era jogar uma moeda ter 2 eventos, ao jogar 2 moedas nós temos 4 eventos. Olha o exemplo seguinte: lançar um único dado são 6 possibilidades. Lançar 2 dados, nós produzimos 6 possibilidades vezes 6 possibilidades, totalizando 36 possibilidades. Esse é o princípio multiplicativo. E por último, um outro exemplo que é lançar uma moeda e um dado. Note que a moeda ela produz 2 possibilidades, o dado produz 6 possibilidades, o produto 2 vezes 6 totalizam 12 possibilidades. Quais são as 12 possibilidades? Você joga a moeda e joga o dado e sai cara 1 e depois cara 2, cara 3, cara 4, cara 5 e cara 6. São os 6 resultados possíveis com cara na moeda. Embaixo nós temos coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5 e coroa 6. São os 6 resultados possíveis com o resultado coroa na moeda. Ao somar os 6 de cima e os 6 de baixo, nós vemos as 12 possibilidades de se arremessar uma moeda e um dado. Então, esse é o princípio multiplicativo que ele se referia, que no livro está dizendo que você estudou em anos anteriores, mas eu dei aula para vocês ano passado, não lembro de ter dado essa aula, é certeza que não sei se nos bimestres anteriores, que vocês não tiveram aula comigo, viram isso, então estou revisando para vocês. Agora vamos ao exercício. Voltando, é o exercício 2 da página 40, ele diz assim: jogar 3 vezes consecutivos um dado comum e obter a sequência dos números das faces voltadas para cima. Pelo princípio multiplicativo, é 6 vezes 6 vezes 6, que totalizam 218 possibilidades. E para a letra B, ele coloca ali lâmpadas, né, que são ligadas ou desligadas. Podemos considerar ele semelhante à moeda, né, cara ou coroa. Nós estamos falando aqui de outra coisa que é binária, que é o ligado ou desligado. A resposta vai ser
2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, desconsidera 218 aí, perdão. No exercício seguinte, da página 41 é o 3, ele considera uma urna que contém 6 bolas pretas, 5 bolas azuis e 4 bolas verdes. Determine a probabilidade de que ao ser escolhida uma bola ela seja preta, azul, verde ou preto ou azul. Para a letra A, né, primeiro a gente vê ali que no total são 15 bolas, né? A gente soma ali as 6 com 5 com 4. De ser preta, são 6 bolas em 15. Já vimos ali em cima que no total são 15 bolas. Simplificando, fica 2/5, foi simplificado por 3. Ao dividir dá 0,4, que é o mesmo que 40% de chance de se tirar uma bola preta. Para a bola azul, a probabilidade é de 5 em 15, né? São 5 bolas azuis de um total de 15 bolas. Então a probabilidade de ser azul é de 1/3, foi simplificado por 5, ou 0,3333 infinitamente, ou 33%. A probabilidade de ser verde é de 4 em 15, que ao dividir dá 0,266666 infinitamente, ou 26,6%. E na letra D, ser preta ou azul. Note que disse ou, preta ou azul. Então nós somamos as possibilidades ali como um conjunto união. Ó. Verde, preta ou azul, perdão. E no total dá 6 mais 15, né? 6 das pretas, 5 das azuis, fica 11 sobre 15, que ao dividir 0,73333 infinitamente, ou 73,3% de chance da bola ser de uma dessas cores. E agora, você viu todos esses exemplos, peço que você vá lá nas páginas 40 e 41, resolva os exercícios que forem todos semelhantes a esse assunto, são complicados, 7º ano. Agradeço sua participação e até a próxima aula. Olá, todo mundo do 7º ano, tudo bom com vocês? Como é que foi o final de semana? Aproveitaram bastante? Espero que você tenha descansado sua mente, seu corpo aí, para você iniciar essa semana agora de aula. Estamos hoje no dia 9/11, já estamos perto do final do ano, né? O Jingle Bell aí já está bem próximo. Enquanto o Jingle Bell não chega, estamos aqui na nossa aula de língua portuguesa, hoje segunda-feira. E na nossa aula anterior, na aula de sexta-feira, nós trabalhamos a questão das orações coordenadas. Vimos ali onde ela pode ser estruturada dentro de uma frase, né? Qual é a sua função, como a gente identifica elas. E deixei os exercícios para vocês e nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje sobre a literatura de cordel, sendo que nós vimos que o Ariano Suassuna, né, fez ali o seu texto da Compadecida e aí, no caso, foi também trabalhado uma literatura de cordel dentro do personagem chamado João Grilo. E, sem mais delongas, vamos aqui para as respostas e depois nós vamos trabalhar sobre essa questão da literatura de cordel. Tudo bem? Vamos lá? Vem comigo! Iniciando aí as nossas correções. Aí no número 1 está falando assim, sublinhe os verbos e as locuções verbais dos períodos a seguir. Depois classifique os períodos em períodos simples ou compostos. Vamos lá. Na primeira frase diz assim, vamos, eu e Chicó. No caso aí do vamos é o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos. Então, no caso, como só tem um verbo, né, gente? É um período simples. No caso aí da segunda, mas tem uma coisa. Agora, o Senhor enterra o cachorro. Nesse caso do tem, aí também é um verbo, verbo ter. Então, né, ele tem. E enterra também é verbo enterrar. Logo, como tem dois verbos, então é um período composto.
Ali é a mesma coisa, gente. Deixem tudo comigo. Então, deixem do verbo deixar. Só tem um verbo, período simples. A vaquinha vai sair daqui imediatamente. Então, no caso aí, ó, vem dois aí. No caso, se torna uma locução verbal, né? Então, aí vai sair, né? Vai, como nós vimos que é o verbo ir. E também o sair, que já você consegue identificar que é um verbo. Então, tem dois verbos aí. Período, no caso aí, colocar período simples, né? Então, por que é período simples, professor, e não é período composto? Me explica agora esse erro aí, professor, do livro. Não foi um erro, porque no caso da locução verbal, ele utiliza como se fosse um único verbo. Então, quando é uma locução verbal, o sentido do verbo se torna um só, certo? Diferente ali, ó, mas tem uma coisa, ou seja, um verbo está distante do outro, eles não estão ali numa sequência, não se torna uma locução verbal, certo? Observe aí no outro, foi passado em cartório, é coisa garantida. Foi do verbo ir, passado, passar, é, verbo ser. Então, logo aí tem três verbos. Então, aí no caso, é um período composto, certo? Vamos continuando. Número 3 está dizendo assim, ó, transforma os períodos simples em períodos compostos, separando as orações com vírgula. O padre trancou-se na igreja, de lá ninguém o tira. Aí você, em vez de ali colocar o ponto final, você só tira ali o ponto final depois da igreja e só acrescenta vírgula, certo? Isso equivale para todas as frases. Certo? Então, aí na número 4, está pedindo para você acrescentar. No caso ali, você acrescentou ali na número 3, você tirou o ponto final e acrescentou a vírgula. Na número 4, ele está pedindo para você colocar o quê? Você colocar a conjunção e. Então, ao invés de você tira, no caso, as vírgulas que estavam nas respostas da 3 e acrescenta a conjunção e, certo? Na número 5 está ali pedindo, ó, separei as orações com vírgula. Na letra A fica, o patrão entendeu o pedido, vírgula, nem assim o cachorro sossegou. Na letra B, o sacristão enxugou uma lágrima, vírgula, o sentimento era falso. Na letra C, não existe alma de cachorro, vírgula, assombração de cachorro existe. Na letra D, o sacristão assumiu a missão, vírgula, o padre não concordou. Na letra E, todos saem em procissão, vírgula, o padre fica parado, silencioso. Aí nessa questão, você usou a vírgula na número 5, correto? Agora, na número 6, está pedindo para você acrescentar aí a conjunção mas.
Então, ou seja, no que você colocou a vírgula, agora você, depois da vírgula, vai acrescentar o mas, certo? Depois da vírgula, em cada frase aí da número 5, você vai acrescentar o mas, certo? Continuando. Sublinhe as conjunções e marque as alternativas em que foram usadas incorretamente. Sublinhe as conjunções e marque as alternativas, quase que não sai, né? Em que elas foram usadas incorretamente. Depois, reescreva as frases assinaladas, substituindo as conjunções por outras mais adequadas. Aí vem a letra A, todos aplaudem e o padre agradece, né? Então aí a conjunção é o E. Na letra B está dizendo assim: o padre se lembrou do rigor do bispo, mas ficou aflito. Então está incorreto. Já a gente vai colocar ali, porque observe ali na letra B, já vamos logo corrigir. O padre se lembrou do bispo e ficou aflito, certo? Aí vem letra C, os argumentos não acabavam, porém o padre resistia. O porém aí é a conjunção. O padre ficou angustiado, entretanto saiu correndo para a igreja. No caso está errado, gente. Por quê? Porque o mas, porém, entretanto, são conjunções adversativas, certo? Eles vão ali um contra o outro. No caso aí, no caso somente você acrescentar as conjunções e, certo? Então por isso que a letra B, D e o E estão incorretas. Ao invés de você colocar porém e o entretanto, você teria que trocar e colocar a conjunção e, certo? Vamos para o assunto de hoje, gente. Vamos para literatura de cordel. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais por onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados do país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre os anos de 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. Vamos conhecer o início do cordel, gente. O termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no Brasil em fins do século XVIII. Na Europa, ela começou a aparecer no século XII. Século XII, em outros países, como França, Espanha e Itália, e se popularizando no Renascimento. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Todavia, com o passar do tempo e o advento do rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. As características: tradição literária regional, oposta à literatura tradicional,
gênero literário em versos, temas populares e da cultura popular brasileira, linguagem popular, oral e regional e informal. As principais características desse tipo de manifestação têm como oralidade a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função é de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores. Observe aí os textos, as palavras que estão sublinhadas, tá, gente? Diferentemente da literatura tradicional, ou seja, impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional. A sua forma mais habitual são os folhetos, pequenos livros com capas de xilogravura, que ficam pendurados em barbantes ou cordas, e daí surge seu nome. Olha aí a imagem, gente. É assim que fica, tá? Então, ou seja, ficam pendurados nos barbantes ou nas cordas, e por isso que ficou essa questão cordel, certo? Normalmente, quando você for no Nordeste, você poderá encontrar aí essas literaturas. Continuando nas características, esse tipo de literatura é considerado um gênero literário geralmente feito em versos. Ela se afasta dos cânones na medida em que incorpora uma linguagem e temas populares. Além disso, o cordel recorre a outros meios de divulgação e, em alguns casos, os próprios autores são divulgadores de seus poemas. Em relação à linguagem e conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características a linguagem coloquial ou informal, o uso de humor, ironia e sarcasmo, temas diversos como folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, etc. Presença de rimas, métrica e oralidade. Vamos conhecer aí nossas proezas de João Grilo. Aí vem. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. E morreu depois da hora, pelas artes que fazia. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua. Detonou um vulcão, que ainda hoje continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Assim mesmo ele criou-se, pequeno, magro e sambudo, as pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava, dava notícia de tudo. João perdeu o pai, com 7 anos de idade. Morava perto de um rio, ia pescar toda tarde. Um dia fez uma cena que admirou a cidade. O rio estava de nada. Vinha um vaqueiro de fora. Perguntou: dará passagem? João Grilo disse: ainda agora. O gadinho de meu pai passou com o lombo de fora. O vaqueiro botou o cavalo com uma braça de nada. Foi sair muito embaixo, quase que morre afogado. Voltou e disse ao menino: você é um desgraçado. João Grilo foi ver o gado para provar aquele ato. Vinha trazendo na frente um bom rebanho de pato. Os patos passaram na água. João provou que era exato. Certo, turma? Essa aí é o cordel das proezas de João Grilo, nosso personagem que nós estudamos aí de Ariano Suassuna do Alto da Compadecida. Então, você observou que a literatura de cordel ela é diferente de uma literatura normal, porque no caso o seu autor, os seus poemas, normalmente são eles próprios que apresentam, eles até em alguns casos são eles próprios até que vendem os seus cordéis. Então a diferença também, no caso, como você viu na imagem, ela não fica ali distribuída numa banca de, vamos dizer assim, de jornal, de revista, ela fica literalmente ali pendurada num cordão
ou no barbante, que nós vimos na imagem, e ali é divulgado, né, a sua forma de apresentação. Em alguns casos o próprio autor chega ali e apresenta o seu poema. Ele também abrange desde temas, do caso, históricos, temas políticos, e assim vai. No caso aqui que nós analisamos aqui esse poema, ele está analisando justamente a história de João Grilo, né, que ele infelizmente morreu mais cedo devido às suas travessuras, que ele teve um episódio onde ele viu um vaqueiro, teve uma parte que infelizmente ele perdeu o seu pai. Entretanto, então tudo isso tem que ser analisado. Você observou também que ela tem rimas e também tem uma linguagem totalmente coloquial, do dia a dia. No caso, você observa sambudo, beiçudo, palavras que são até regionais. Então são totalmente trazidos para aquele que possa entender. Você não compreendeu? Então você procura ali, no caso aqui, tem aqui o seu significado. Então é isso. Eu quero que você faça as atividades que começam na página 44 e vai até a página 46. Tudo bem, turma? Certo? Vamos para a nossa finalização com a nossa mensagem? Vamos lá? Vamos para a mensagem do autor desconhecido, que ele diz assim: quando faltar sorte, faça sobrar atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas. Então é isso, turma. Boa segunda-feira aí para vocês. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau.